Alô, galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando. Dia 26, né? Férias, todo mundo afastado do Vasco, jogadores, né? O próprio Carille está em São Paulo, não iniciou fisicamente, né, os trabalhos no Rio de Janeiro. Deve ficar isso aí para 2025, né? E o que a gente sempre falou, importante era ter entrado um técnico para escolher, organizar o elenco, né? Não adianta fazer como antigamente o Alexandre Matos fez, contratar jogadores sem perguntar ao técnico, né? Cleiton, o próprio David, né? Já falei isso aqui, lá na época do Ramon Dias, e depois o Ramon Dias falou abertamente que não tinha pedido esses jogadores. Se você tem um técnico, tem um diretor técnico, o diretor executivo deve ser o cara que vai intermediar isso aí, né? Mas, tecnicamente, tem que ser o diretor de futebol a lidar com esses assuntos, né? Por isso que a gente tem diretor de futebol, diretor executivo e o técnico. O executivo, a função dele não é tão campo e bola como é do diretor de futebol, diretor técnico, né? O diretor executivo, a função dele não é campo e bola como é do diretor técnico / diretor de futebol, como queira chamar, né? E aí o Carille, segundo as notícias que a gente tem acesso aí, né? Todo mundo tem acesso. Aqui é um canal de opinião, não é um canal de notícia. Até porque o jornalismo hoje está podre, né? Os caras falam assim, não, eu tenho conversado com uma pessoa lá dentro e tal, fonte. Isso pra mim é o mesmo que nada, né? Todos erram aí, né? Falei do Wellington Campos outro dia. Não, tem um amigo do amigo que disse que o Marinax comprou a parte da ICAP aqui na Vasco SAF, né? Fundo Árabe comprou o Vasco, Fábio Azevedo falando. Então, eu não tenho menor credibilidade. Melhor, esses caras não têm a menor credibilidade comigo no jornalismo, né? Então, quem fica, quem sai e quem chega, né? Seja por empréstimo devolvido ou contratação. Não tem contratação alguma ainda definida, cravada no Vasco como oficial, né? Zagueiro Lucas Freitas, especulação até então. Tietê idem. O goleiro Fusato, né? Sempre confundo o nome dele, Daniel Fusato. Também tudo especulação por enquanto. Enquanto não acertar lá no site, né? Inclusive o Vasco já teve um negócio desse. Lá na época do Eurico, né? Ele anunciaram Ronaldinho Gaúcho e o cara não veio. Então até quando anuncia, eu tenho uma refratariedade a isso. Eu espero o cara fazer o primeiro treino dele com a camisa do Vasco. E eu lembro que o Eurico tinha muito questões de resolver na palavra, né? Os mais novos, a gente utilizava uma expressão, fio do bigode, né? O cara falava alguma coisa, arrancava o fio de bigode, dava pro outro, tava ali a palavra do cara, né? Então hoje eu vou esperar aí, né? Essas três especulações, alguns canais de YouTube tá cravado, tá sacramentado, tal, agora é oficial, né? Então vou aguardar. Vamos falar um pouco sobre... a gente não pode esquecer que o Vasco tem um bom goleiro, tem um bom lateral esquerdo, um reserva, né? Tem um bom zagueiro, dois bons volantes de contenção, né? Mesmo o Cocão sendo o segundo volante, ele é um cara de boa contenção junto com o Gumora, bom passadores de bola. Tomou a bola, toca, né? Não é aquele volante nem box to box, nem aquele cara que vai ajudar na criação, não é o cara. Pode ser o Jair, pode ser o Paulinho. E já falei mais dois, né? O Cocão, o Gumora, Jair, Paulinho. Tem que contratar um meia, né? Paê Coutinho, não sei se o Paê fica, Verrete. E eu gosto muito do Adson e também gosto do David. Vamos aguardar esse pessoal aí com pré-temporada, próprio Coutinho.
Eu sempre falei isso aqui, né? Precisava de uma pré-temporada. Era um outro futebol jogado lá fora, nada a ver com o que se joga aqui, a intensidade, né? E, inclusive, eu estava até vendo outro dia um cara falar do futebol japonês e tal, não sei o quê. Futebol japonês é uma correria intensa, né? É uma correria insana. Então, vamos supor que o Coutinho fosse jogar lá no Japão, né? Ia demorar muito mais do que para jogar aqui no Brasil. Porque lá é uma correria intensa, né? Então tem o futebol daqui, tem o futebol de acolá. O Coutinho não está no Japão, está aqui no Brasil, que a intensidade é um pouco menor. Um pouco menor. A qualidade do futebol japonês é pior do que a do Brasil, mas a intensidade, a correria, né? Os caras correm o tempo inteiro, uma loucura, né? Então não parti aí para falar, os caras têm que contratar aí, não tem jeito, né? Dependendo do Carille. Início do ano, como eu falei aqui, né? Vamos falar agora sobre Léo Pelé, né? Sempre fui contra as críticas na pessoa física dele, desmerecendo, ridicularizando o atleta, não é por aí, né? E também do Michael, né? Ambos não jogaram bem, tiveram falhas e mais falhas e mais falhas, e dizer que o torcedor do Vasco foi injusto com o Léo só quando parte para a agressão da pessoa dele. Mas no futebol, a gente tem razão, os caras têm razão. Falaram demais, né? Léo, Pelé e Michael erraram demais. E não obstante, a gente que acompanha o futebol aqui, que tem uma visão boa, saber que muitas vezes também faltava um sistema defensivo. Quantas e quantas vezes o Léo Pelé e o Michael ficaram no mano a mano. Se fosse um time mais equilibrado, não ficaria, né? Estava vendo outro dia um cara falar sobre o Davi Luiz, melhor dizendo, que possivelmente seria cogitado no Vasco, blá blá blá, e que no esquema tático que ele vinha jogando lá no Flamengo, num período de tempo, ele pegava pouco mano a mano, né? E isso faz diferença. Além do Léo Pelé e o Michael errarem demais, né? Também teve a questão de ficarem muito no mano a mano. Ah, mas você está defendendo. Não estou defendendo, estou dizendo que um zagueiro que fica por jogo 2, 3 vezes no mano a mano com algum atacante e por jogo um zagueiro que fica 5, 6, 8 vezes no mano a mano, a tendência é errar mais. Não tem jeito, né? Então, com relação ao Léo Pelé, não está sacramentado. Tem uma notícia aí de que vai haver uma compra pelo Atlético Paranaense do Léo, né? Léo foi comprado do São Paulo pelo Vasco por 3 milhões. Estaria sendo vendido para o Furacão por 2 milhões, né, de reais, né? Perdão, 3 milhões de dólares o Vasco comprou do São Paulo. Estaria vendendo por 2 milhões de dólares ao Furacão, né? 3 milhões de dólares, 18 milhões de reais, 2 milhões de dólares, 12 milhões de reais, né? Ah, o Vasco estaria levando um prejuízo aí de 12 para 18, 6 milhões e tal, blá blá blá. Em tese o prejuízo aí é de 4, né? Porque há um desconto aí do Hugo Moura. O Vasco deve 2 milhões ao Furacão, está fazendo esse abatimento aí do valor do Léo Pelé, né? E esses 4 milhões ficam na conta o jogador ficou muito desvalorizado, o Vasco quer se desfazer rapidamente dele, né? E também a questão de que em junho agora de 2025 ele já poderia se dar um pré-contrato. Então são coisas que os valores do passe do cara, de quanto ele custa e tal, vão diminuindo, né? Por exemplo, o Tietê foi comprado em abril de 2022 pelo Botafogo por 5 milhões e o Botafogo deixou aí o Tietê ser contratado por algum clube de graça, né? Então, a SAF do Botafogo deu esse mole aí e a do Vasco não quer dar esse mole. Mesmo tendo um prejuízo aí de 4 milhões, né? Não quer ter esse problema, né? 4 milhões de reais. Negociações com outros clubes aconteceram e aparentemente as notícias dão que o Furacão tenha fechado com o Vasco. Engraçado que o Furacão, né, lá o seu presidente, salvo engano, Petralha, eu nunca decoro o nome desses putos aí, cara.
é um dos caras que mais prejudica, né, atrasa, emperra negociações, né? Então, complicado. Mas o Vasco aparentemente está fechando com o Furacão. E com relação ao Léo Pelé, né, o que eu falava aqui, das sacanagens que foram feitas com ele, pelo próprio Porchat, Fábio Porchat, alguma coisa lá ao vivo, ele sacaneou o Léo Pelé. Um comediante lá, na festa do Vasco, sacaneou o Léo Pelé, né? E ninguém gosta de ser sacaneado. Imagina você aí, né, que é valentão, não, porque tem que fazer, tem que mandar embora mesmo, tem que esculachar. Imagina se alguém fosse no teu trabalho te esculachar lá, né? Você ia gostar? Porra nenhuma, né? Então a crítica tem que ser no jogador, nunca para desmerecer, para ridicularizar. Passar esse cara como o Vasco está passando agora, né? Está fazendo aí uma negociação com o Furacão. E mais, o Michael é outro, também tem que ir, né? O Michael veio de graça do Santos, mas tem que ir. Não tem como ficar aqui, não tem como defender esse cara, né? Tanto o Michael quanto o Léo não tem mais clima aqui no Vasco, né? E engraçado que eu lembro de uma frase aí, né? Salvo engano, foi do Flávio Dito da Atenção Vascaínos, né? Não, porque vocês pegam muito no pé do Léo Pelé, o Michael também é ruim, ninguém pega no pé dele. Será porque ele é preto? Né? Escutei isso aí, esse cara falando isso, essa aberração, né? Logo o Vasco, que é o clube que tem como bandeira, né? Tem como fincada a bandeira nesse ponto aí, né? De não ter jogado o Carioca por terem afastado pretos, pobres, analfabetos, né? Então, sacanagem total, né? É uma burrice. Até porque esse maluco aí era flamenguista, né? Mudou para Vasco com 21 anos de idade por conta do trabalho, né? Não acredito em vascaínosidade alguma ali desse indivíduo, né? É só dinheiro, 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 né? Bom, o Vasco também tem que correr atrás para se desvencilhar aí de Souza, né? Esqueci o nome do baixinho lá. O baixinho que veio aí na janela de transferência do Pedrinho, deu um branco agora. Tem que se livrar do Souza, acho que é Jean David, Emerson Rodrigues, né? Vou dar uma segurada com o Maxime aí. E o Alex voltou a jogar um pouco melhor no 4-4-2, né? Ou num esquema que não fique ele, Alex Teixeira, tendo que acompanhar ponta e lateral. Todas as vezes que o Paiva colocava o Alex Teixeira, era para recompor, correr atrás de lateral e ponta do time adversário. Não vai rolar. Não tem condições, né? Se fizer esse negócio com o Alex Teixeira, jogadores com mais idade, não vai render. E na hora que tem que pegar a bola para atacar, não vai ter gás, vai estar em posição errada, né? O próprio esquema tático utilizado algumas vezes no Vasco prejudicou a questão do terceiro terço, a transição ofensiva, né? Então é complicado demais. Não adianta jogar no 4-3-3 com o Alex Teixeira, né? Pelo menos no 4-2-3-1 aí. Pelo menos no 4-2-3-1, 2 volantões lá, 3 no meio de campo, ou três fazendo a recomposição por dentro e o atacante lá, isolado, né? Pelo menos. Não vou ficar aqui falando de Joaquim Lavega tá no Vasco. Meu canal não é disso. Me orgulho, inclusive, de não fazer especulação aqui, né? Se no começo do meu canal algumas vezes eu caí nessa esparrela, né? Eu me exijo até hoje, né? Não fazia mais isso. Às vezes você cai num golpe, né? Aparece lá que Vasco contratou, você fala, mas eu não faço isso. Meu canal é de opinião, né? Não é para ganhar like, engajamento à torta e à direita, não. Quem não lembra aí do Laureano Xande Menor, né? E do Euriquinho, ambos colocando Mina, aquele zagueiro do Vasco. Os dois, né? Inclusive o Euriquinho falou no vídeo dele, né? Esta semana Mina tá entrando no Vasco, chegando no Vasco aí e tal. Ele tem lá umas resenhas, né? De 1 minuto e pouquinho, 2 minutos e pouquinho. Eu acho que era resenha com o Eurico, 50 e pouco e tal. Não importa, né? Não vou fazer isso jamais. Vitor Luiz aí, o lateral que eu falei no início do vídeo, o Vasco está segurando aí, está renovando com ele por 2 anos. Achei uma belíssima renovação, né? O Piton parou de render,
pode voltar a render em 2025, mas tem um reserva à altura. Não na parte ofensiva, o Vitor Luiz é muito bom na parte defensiva. Muito melhor do que o próprio Piton na parte defensiva, né? E eu vi muitos times aí jogarem, né? Segurando os volantes e liberando total os meias e volantes também, né? Fazia uma linha de 4 ali, forte, lá atrás, com os zagueiros e os dois laterais, né? Um volantão ali, fazendo essa linha de 4 mais 1, 5 na frente, onde guarda ali, e os meias e os atacantes sem guardar posição, marcando menos, né? Menos preocupados com o sistema defensivo, né? Pode ser também um caminho, né? Seguindo aqui, Figueiredo e Barros no Curitiba, o Figueiredo estava no Curitiba, voltou para o Vasco, e o América Mineiro aí está querendo pegar, não está certo ainda, não está sacramentado, a ida deles ao... acabei de falar agora, ao América Mineiro, né? Engraçado é que, na matéria que saiu, os caras falam que o América Mineiro pagará a integralidade, os 100% do salário do Figueiredo, né? Não fala do Barros, sendo que ano passado o Curitiba contou com o Figueiredo o ano inteirinho e o Vasco que pagou o salário dele. Absurdo, né, cara? Isso é um absurdo, né? Bom, como eu falei aqui, né, não sou de fazer especulação, Lucas Freitas não está ainda com o martelo batido, nem Tietê, e nem o goleiro Daniel Fusato. Mas o Vasco, mesmo com esse zagueiro aí, tem que contratar mais 3, né? Pelo menos mais 2. Não sei se o Lucas Freitas vai começar como titular. Inclusive, nem sei se o Carille pediu o Lucas Freitas, né? Se o Carille pediu o Tietê, se o Carille pediu o Daniel Fusato, tem que ver isso aí, né? Depois alguém tem que fazer uma pergunta, né? Ninguém faz perguntas, são só aquelas perguntas fofas, né? Carille, você pediu algum jogador? Vieram os jogadores que você pediu, né? Mais pra frente, né? Para não ter aí problema, né? Contratação de jogador passando por cima de técnico. Isso é impossível, não pode acontecer mais, né? Então tá trazendo aí o Lucas Freitas, supostamente trazendo, tem que ter mais 2, né? E o Lincoln e o Luiz Gustavo subindo com calma, né? É sempre assim, a gente sempre ouviu falar, né? Um titular, um experiente reserva e um cara da cria, um cria da base, um jogador de base, né? Podendo assumir aí, podendo até entrar no lugar de reserva imediato, mas tem que ter aí pelo menos um experiente, 2 experientes e o cria, né? Vasco participará de 4 competições esse ano. Carioquinha vai ser figurante, como sempre, nos últimos anos, desde 16, né? Inclusive a gente foi bicampeão 15 e 16. De lá para cá só vexames, né? Mas tem a Copa do Brasil começando logo no começo do ano. Sul-Americana deu um branco agora quando é que começa. E o brasileiro um pouco mais para baixo, né? Talvez em março, começando em março, brasileiro. Então, tem que ficar de olho vivo aí, né? Para não dar mole. Seguindo aqui, né? O Vasco está contratando supostamente Daniel Fusato, né? Para entrar no lugar do Léo Jardim. O Léo Jardim vai ser vendido, blá blá blá. Vendido ou não, o Vasco sempre tem que ter 2 bons goleiros, né? Um reserva imediato para entrar a qualquer minuto. Léo Jardim não deu chance para o Keila jogar em momento algum esse ano, salvo engano. Um absurdo jogar um goleiro fominha. O Léo Jardim é fominha pra caceta, né? E até agora Lucas Freitas, Daniel Fusato e Tietê supostamente vindo, aqui não é um canal de fake, estão vindo de graça, né? Vamos ver aí. Para fechar aqui alguns temas, né, ridículos, né? Quem não lembra aí do Natal, né? O Leonardo Baran colocando presente de Papai Noel, Marinax, como se o Vasco fosse um time, né, sem história, que pudesse ser vendido aí a qualquer preço, presente de Natal, né? Isso é uma canalice, a gente vê uma merda dessa, um babaca desse falando. Porra, é lamentável, né, cara? Lamentável total. O Vasco está sendo tratado aí como se fosse um Bragantino, né? E não é. Vou fechar esse vídeo por agora, que ficou muito extenso. Vou soltar um sobre o Fluminense, né? Estou recebendo muita pancada aqui dos torcedores do Fluminense.
Vou falar sobre isso. E vou falar sobre torcedores Nutelas, né? Hoje no GE tem lá uma informação e no fim depois tem um comentário de um vascaíno, né? Um suposto vascaíno, Nutella ou não raiz. Vou comentar também sobre essa fala, o que os caras falam, né? Sem saber de porra nenhuma, né? Tem que ser vendido, tal, vai falir, o caralho, vende, não sei o quê. Bom, se gostou do comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar no YouTube engajamento, sininho para mostrar no YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.